Olá pessoal, agora eu pretendo falar de triângulos, é o segundo título do nosso capítulo da frente C, e o assunto aqui começa contextualizando a aplicação, né? Percebam que essa imagem traz uma antena, uma estrutura metálica, melhor dizendo, para transmissão de energia, assim como uma antena de comunicação também na maioria dos casos, apresentam estruturas amparadas em triângulos, né? O formato triangular vai dar uma rigidez em diversas situações do cotidiano. Nessa outra fotografia nós temos mais uma vez a presença de formatos triangulares, né? Bom, o capítulo começa a falar do que é triângulo. É uma região formada por 3 vértices e unidas por segmentos consecutivos. Aqui a gente encontra uma classificação, melhor dizendo, uma definição, né? Uma escrita com mais rigor matemático, mas eu vou direto para o que vai realmente embasar nossos conhecimentos para fazer exercícios contextualizados. Bom, está aqui o triângulo ABC. A primeira coisa é que para construir triângulos precisamos de nomear os vértices, e geralmente eles são nomeados com letras maiúsculas. A gente escolhe no sentido de rotação, pode ser horário ou anti-horário, tanto faz, aqui está no sentido horário. E obviamente nós temos 3 ângulos internos no triângulo. E temos também a ideia de ângulo externo, que traz aqui no material a soma das medidas do ângulo interno com externo, sempre vai ser 180. Então tem 2 coisas que a gente tem que observar. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180. E a soma de um ângulo interno com um ângulo externo também será 180 graus. Então aqui são 2 situações diferentes que a gente tem que observar e agregar aos nossos conhecimentos. Aqui mostra mais uma vez por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tudo utilizando aquela ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal. Perceba aqui que a reta T ela vai ser paralela ao segmento BC. Então esse ângulo IB será igual a esse beta, porque é alterno interno, e aqui também o ângulo IC será igual ao alfa, mais uma vez alternos internos. Então aqui eu tenho a soma de alfa, beta e o ângulo interno de A, o beta sendo igual a ângulo interno no vértice B e o alfa sendo igual a um ângulo interno no vértice C. Por isso que a soma sempre vai dar 180 graus, ou seja, meia volta. Nessa demonstração aqui, a gente tem mais uma vez a ideia dos ângulos externos, que somados vão ser 360. Então vamos lá, algumas ideias que a gente tem que reforçar aqui agora. A soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180. Está aqui falando. A soma do ângulo interno com o seu externo sempre vai ser também 180. Alguns alunos às vezes ficam com dúvida, mas como é que eu identifico o ângulo externo? É muito simples, prolonga o lado e a gente completa o ângulo interno até formar 180. Se alguém prolongar, ao invés desse lado, prolongar o lado de cá, percebam que vai ser o mesmo valor que o ângulo externo que a gente obteve do lado de cá. Eu vou completar o ângulo interno na parte externa do triângulo, prolongando então esse lado. E esse ângulo externo em relação ao vértice A vai ter a mesma medida do que o de cá, porque são opostos pelo vértice. Então não importa o lado que você prolongar, você vai obter a mesma medida de ângulo.
E a mesma relação, ângulo interno mais ângulo externo sempre vai ser 180. Aqui é para mostrar que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, não é só no triângulo não, de qualquer polígono vai ser 360. A matéria em questão aqui é triângulos, mas quando a gente partir para estudo de outros polígonos, nós vamos ver que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono também vai ser 360. Para dar uma ideia intuitiva, se eu tiver, por exemplo, um quadrilátero, não necessariamente um quadrado, fazer um quadrilátero qualquer aqui, teria os seus ângulos externos. Somar os ângulos externos é como se eu desse uma volta em torno dele, e uma volta sempre vai ser 360 graus, por isso que a soma dos ângulos externos sempre será 360. O material nos apresenta algumas outras definições, conceitos. Aqui é a classificação de triângulos em relação aos lados, as medidas dos lados, né? Equiláteros, isósceles e escaleno. Esses conceitos já foram cobrados em vestibulares. Aqui é a classificação quanto ao ângulo que ele possui. Se tem um ângulo de 90 graus, famoso triângulo retângulo, acutângulo, quando todos os ângulos são menores que 90 graus. E obtusângulo, quando a gente apresenta um e, obviamente, somente um ângulo maior que 90 graus. Seria então um triângulo obtusângulo. Bom, essas informações já são suficientes para resolver muitos exercícios. E o item 2.6 traz agora a condição de existência. Os alunos têm dificuldade em entender essa parte da matéria. Só que isso é muito fácil. A ideia é você perceber que você consegue construir, por exemplo, um triângulo com os lados medindo 5, 5 e 5. É um triângulo equilátero de lado 5. Mas você não consegue construir um triângulo com lados, por exemplo, 1, 1 e 5. Então, imagina se você tem palitos, 5 palitos colocados de maneira horizontal. Você tem agora um palito para formar um lado e outro palito para formar o lado de cá. Você não consegue projetar um terceiro vértice. Esses palitos não conseguem se encontrar. Então você tem uma condição de existência, que nos diz o seguinte: qualquer lado que você pegar, A, B ou C, ele tem que ser maior que a diferença dos dois e menor que a soma. Por exemplo, esse aqui eu não consigo construir por quê? Pega um lado qualquer, por exemplo, o 5. O 5, ele não é maior do que a soma. Retificando, ele é maior do que a soma dos outros dois lados. Então, por isso que eu não consigo construir triângulos com essas medidas. Da mesma forma, eu não conseguiria, por exemplo, construir um triângulo com lados 2, 2 e 5. Bastaria a gente voltar aqui e perceber que se eu colocasse mais um palito aqui, ou seja, 5 palitos, 2 palitos e 2 palitos, mais uma vez eu não conseguiria formar um terceiro vértice. E não seria satisfeita alguma condição dessa de existência. Por exemplo, se eu pegasse aqui o lado que me disse 2, ora, 2, ele teria que ser maior do que a diferença, o módulo da diferença dos lados, dos outros dois lados em questão. E aqui eu não teria 3 menor que 2. A condição de existência, então, nos remete a essa ideia. Cada lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois e menor que a soma dos outros dois, para justamente sobrar uma extensão e conseguir formar o terceiro vértice. Bom, agora sim, a gente tem condições de fazer muitos exercícios. Eu gostaria de resolver alguns da página 134.
Na verdade, eu vou resolver o 18, porque o 18 apresenta um erro, e gostaria de deixar para vocês 3 exercícios como tarefa. Estou à disposição para tirar dúvidas. Bom, o exercício 18 ele traz um enunciado errado aqui, eu já vou retificar. Aqui não é AB, é DB. Então, a questão fala que o segmento que vai de D até A, vou representar por um pontinho, indicando que ele mede igual ao DB, e não AB, como está no material. E a questão fala que AD é bissetriz do ângulo interno em A, ou seja, esse ângulo aqui, se eu chamar de qualquer coisa, por exemplo, X, esse pedacinho também será X. Mas, se ele fala que AD é igual a DB, AD é igual a DB, esse triângulo ele é isósceles, porque tem dois lados iguais. E se ele é isósceles, os ângulos que enxergam os lados iguais também são iguais. Ou seja, aqui também é X, enxerga esse lado de um pontinho, um tracinho. Esse ângulo também é X porque enxerga o mesmo lado que mede a mesma coisa. Então aqui é X, aqui é X. Quanto que mede esse ângulo aqui? Ora, esse ângulo aqui é o que faz com que esse complete 180 graus. E aí a gente tem que ter a seguinte percepção, tem também o teorema do ângulo externo, né? Esse ângulo externo aqui é sempre a soma de 60 e x, porque no triângulo ACD, já que a soma dos ângulos vai ser 180, e a soma desse ângulo com esse pedaço também é 180. Esse pedaço aqui, então, interno, só pode ser 60 graus mais x. Então, eu vou puxar a setinha e informar 60 graus mais x. Para a gente achar o valor, então, de quanto mede um ângulo interno em A, basta achar o valor de x e multiplicar por 2. Achamos o valor de x, então, usando a soma, melhor dizendo, dos ângulos internos de um triângulo. Tá aí. Aqui vai dar 3x igual a 120. Já passando 60 graus para o lado negativo. O x é igual a 40 graus. Mas perceba que o x é só metade do ângulo interno A. Então, multiplicando por 2, a letra certa é ângulo interno medindo 80 graus. É isso aí. Bons estudos e até a próxima.